Barroca, a gente está ao vivo também na CBN, bom dia para você. Queria saber como é que foi essa preparação, está sendo, né? É pouco tempo depois do último jogo. E a pergunta que todo mundo está querendo saber depois do treino de ontem, o Guerreiro tem condição de atuar nessa partida ou ainda ele vai esperar um pouco mais? Bom dia. Sobre a preparação, primeiro ter o sentimento que a gente fez um bom jogo, apesar de não ter conseguido o resultado, acho que a gente teve um bom desempenho e é em busca disso que a gente está. A gente entende que jogando bem a gente vai estar mais próximo de conseguir os resultados que nos interessam. Depois, uma recuperação um pouco diferente pela distância, pela viagem, pelo desgaste físico. Um jogo onde a gente não teve muitos jogadores nesse processo, então tivemos muitas trocas. Então, a tendência é que a gente consiga e tente esticar a nossa preparação realmente até o último momento para ver de que forma que a gente vai iniciar a partida contra o Flamengo. Sobre o Guerreiro, um jogador que está um tempo grande de inatividade, mas um jogador que se cuida muito, chegou aqui com os níveis físicos bastante interessantes para quem estava um tempo grande sem atuar. Eu também vou esticar um pouquinho mais a preparação dele, mas obviamente tendo todos os cuidados que precisa ter um jogador que está um tempo tão grande aí sem atuar. A tendência é que ele vá gradativamente se inserindo aos treinos, se inserindo também na dinâmica dos jogos, para que ele possa ter aí uma abertura de espaço no nosso time. Bom dia. As perguntas sobre o adversário de domingo. O Flamengo costuma construir muito para o corredor central, talvez seja a equipe do país que mais faça isso, acumular tantos jogadores no setor da bola, e tem um lado direito muito forte também, costuma botar ali Gabigol, Arrascaeta, Everton, Rudinei. Como se defender contra um time assim, que costuma aglomerar tantos jogadores no setor da bola, mas em compensação defensivamente o balanço de meio campo deles é geralmente com 3 homens, que eles têm feito isso no Dorival. Como também se aproveitar desse balanço de não ter um jogador a mais, digamos, no meio campo e poder aproveitar os corredores laterais? Não, primeiro eu queria falar que, para mim, o Dorival é um dos principais treinadores do país. Eu adoro o trabalho dele, já enfrentei o Dorival em diversas situações e todas elas equipes muito difíceis de marcar, porque as equipes do Dorival são equipes que jogam um futebol de bom nível, são equipes que tem muitos jogadores em cima da sua última linha. Eu enfrentei o Dorival na final do Campeonato Paranaense. A gente viu aí recentemente o Dorival quando estava no Ceará, como o Ceará vinha jogando, qualidade do futebol, não só os resultados, e agora no Flamengo. Eu acho que ele encontrou uma forma bastante interessante e diferente do que a gente tem visto de organizar a equipe do Flamengo. Uma forma que preconiza valorizar a capacidade individual dos jogadores que ele tem, uma equipe que tem um potencial ofensivo com um repertório muito amplo, né? Tem muito jogo de infiltração, muitos jogadores em cima da sua última linha, uma área muito bem preenchida, cruzamentos de intermediária, bola parada efetiva. Então, assim, a gente vai precisar jogar no nosso limite, como a gente vem fazendo. A gente vai precisar ser organizado, a gente vai precisar competir e a gente vai precisar, mais uma vez, da nossa sinergia com o nosso torcedor, do nosso ambiente, do jogo em casa. Um jogo muito difícil contra uma equipe que tem ótimos jogadores, contra um treinador que, na minha opinião, é muito bom mesmo. Mas eu tenho muita confiança na equipe do Avaí, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está se desenvolvendo e na qualidade do jogo que a gente pode oferecer também. Barroca, você já falou do Guerreiro, mas eu acho que o que o torcedor quer saber mesmo, até porque ele saiu no vídeo ontem à noite, é se ele vai já estar no banco nesse jogo contra o Flamengo. Também que você falasse dos retornos que tu tem para esse jogo, né? Retornos importantes, Bruno Silva, Ranieri, Cortez, o Arthur Chaves e o Duque também já voltaram a treinar. O que pensa do time titular para esse jogo contra o Flamengo? Vou esticar a semana, ainda tenho hoje a preparação e vou aproveitar até o treino de amanhã, que é um treino de véspera. Geralmente que a gente já vai definido essa semana, por ser uma semana atípica, eu vou esticar o máximo que eu puder da preparação
para que eu possa tomar as decisões de quem inicia, de quem vai no banco, e dos retornos também dos jogadores que estiveram fora no jogo contra o Ceará. Marroca, a gente tem uma situação que a gente está ouvindo técnicos pelo Brasil por conta que alguns jogadores é normal sair ao longo de contrato para outros clubes e tal. A gente teve uma situação de um técnico que trocou um clube por outro agora. Como você vê essa situação de técnico também acabar saindo antes do fim do contrato para outros clubes? Bem, eu sou favorável à liberdade profissional, tanto de um lado como do outro. Eu acho que se um clube contrata um profissional e esse clube ao longo do tempo não está satisfeito com o serviço que ele oferece, o clube, na minha visão, tem todo o direito de fazer a ruptura, desde que honre todos os compromissos. E o profissional também, ele tem o direito de escolher um clube ou de estar em um clube e não estar identificado com aquele clube, não estar feliz naquele lugar ou não conseguir desenvolver o trabalho ali, e de também fazer a ruptura desde que esse profissional também honre com todos os seus compromissos. Eu tive ao longo da minha carreira uma experiência de fazer uma ruptura da minha parte, e essa experiência não foi boa. Eu me arrependi de ter feito ela e me serviu como experiência. Então hoje eu particularmente procuro fazer a minha escolha com o maior critério possível, na porta de entrada, tentando me cercar de todos os detalhes para que ao longo do processo essa ruptura não parta de mim. Às vezes é incontrolável, dentro do trabalho você vai viver algumas coisas, mas a experiência que eu tive da ruptura ser da minha parte, eu me arrependi e não foi bom. Então eu espero não repetir essa experiência. Mas é muito difícil avaliar, tomar uma decisão sem estar dentro do contexto. Eu sou sempre favorável à liberdade, ao diálogo, ao trabalho de dedicação profundo à instituição. Eu acho que para se trabalhar em alto nível não existe um outro caminho a não ser uma dedicação profunda àquela instituição. Eu posso dar um meu exemplo aqui no Avaí. Eu sou um cara que vivo 100% para o meu trabalho e para a minha família, e mais nada. E eu estou aqui no Avaí, longe da minha família. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho toda uma família que eu gostaria muito de estar próximo, mas na minha visão é inviável conseguir me entregar do jeito que eu preciso me entregar aqui no trabalho do Avaí, dividindo a atenção. Então, o trabalho de alto nível no futebol, ele exige demais dos profissionais. Então, assim, eu acho que se você não tem essa dedicação profunda, você acaba não conseguindo entregar um serviço de qualidade. O Avaí deve terminar o turno fora da zona de rebaixamento. Acho que provavelmente deve ser a primeira vez que o clube passa um turno todo fora do Z4 numa Série A. Quanto isso acaba sendo importante para o teu trabalho, para a confiança dos jogadores e até pensando nessa continuidade, pensando numa permanência? A gente tem trabalhado aqui em 2 esferas. A primeira, muito clara, já comunicado externamente, que é o objetivo do clube primário, que é a permanência do clube na Série A. Isso está muito evidente. E a segunda esfera são os nossos objetivos, que eles não têm limite, né? Eu tenho também conversado com o grupo e sinto deles, isso não parte de mim, parte deles. Eles não querem ter teto. Eles não querem ter teto para cima. E eu acho isso muito bom. A gente, desde o início da competição, tem pensado jogo a jogo, momento a momento, e vamos levar até o final. Eu sou muito preocupado com a forma. Eu acho que o que nos direciona nesse Campeonato Brasileiro, no trabalho do Avaí, é que tipo de comportamento a gente tem tido nas partidas, que tipo de comprometimento com a instituição. Isso aí é o que está me balizando, independente da questão dos resultados. Tivemos momentos aí muito bons. Ontem eu estava levantando alguns números, conseguimos no início da competição 3 vitórias em 5 jogos, tivemos já sequência de 2 vitórias e um empate, tivemos sequências adversas aí de 5 jogos sem vencer, mas dentro desse campeonato tão longo, onde acontecem as oscilações, para mais e para menos, é muito o que me direciona é aquilo
como a gente está fazendo o campeonato. Então, hoje eu estou bastante seguro e confiante da forma como o Avaí tem feito o campeonato, da forma como os jogadores têm jogado, da coragem, da personalidade, da capacidade de entregar um bom futebol aos torcedores, daquele desejo de ter uma conexão com os torcedores pelo jeito que eles jogam. Então é em busca disso que a gente está. Eu acredito que isso nos deixa mais próximo de atingir os objetivos tanto do clube como os nossos objetivos individuais. Falou da conexão com os torcedores, e a prova disso é que para essa partida contra o Flamengo foi uma loucura atrás de ingressos, os ingressos esgotados. E fechando o turno, o primeiro turno do Brasileirão, o que tu espera para essa partida e o que vocês têm que melhorar para o segundo turno? Eu espero um jogo muito difícil. E eu tenho ao mesmo tempo muita confiança que a gente vai mais uma vez dentro de casa fazer uma grande partida. Tem sido assim nos nossos jogos em casa. A gente tem se sentido muito bem jogando aqui na Ressacada. A gente tem jogado muito bem aqui na Ressacada. A vontade é muito grande de retribuir essa confiança que o torcedor tem depositado no nosso trabalho. E sobre o segundo turno, existem uma série de coisas que foram muito boas nesse primeiro turno, fechando agora com o jogo Flamengo, que a gente precisa reforçar e que ainda existem pontos de melhora. E existem outros pontos que a gente precisa melhorar e que a gente, com certeza, após o jogo Flamengo, a gente vai fazer uma reunião profunda com os jogadores para construir esse segundo turno junto com eles, para que a gente defina quais foram os nossos problemas no primeiro turno, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente foi muito bem, que a gente também precisa melhorar, que a gente precisa reforçar para que a gente atinja o objetivo do clube e os nossos objetivos. Muito obrigado a todos. Está encerrado pelo time do treinador Eduardo Barroso. Valeu. Obrigada. Valeu.